Curitiba, dans le sud du Brésil. Pour une raison encore inconnue, c'est la ville où l'on se marie le plus. Et pour cela, évidemment, il faut des robes. Põe esse azul que eu quero ver azul aqui. Ah, já provei esse. Ah, tá, mas vamos só pra ele ver. Ele é o estilista. Esse tá bonito, é. É de noite, ó. Dá um, né? Acende. Esse ficou bonito. Não, e ficou jovem, né? Não ficou com cara de vestido que pegou o vestido da tia gorda que mora em Minas. Cette jeune fille de 13 ans, invitée à un mariage turc, essaiera finalement une vingtaine de tenues. Le créateur de ces robes de princesse qui brillent dans la nuit, c'est lui, Edson Edel. Il est devenu soudain très célèbre lorsqu'il a eu l'idée de mélanger robe de mariée et football. Me deu vontade de sair na mídia e eu busquei alguma coisa que ninguém tivesse feito. No entanto, que eu sou o primeiro no mundo a inventar as noivas do futebol. Você digita na internet, só aparece meu nome. E o futebol é engraçado, que é uma coisa que tá na cara da gente todo dia, né? Todo domingo tá lá esfregando a cara e ninguém teve essa ideia antes. Você não usa branco, então? Dependendo do que vai ser feito, eu não aconselho branco. Porque o branco, quando se começa a misturar a cor, fica meio com carne pobre. Edson Edel, c'est le troublion des robes de cocktail. Il propose aussi des collections entières à base de produits recyclés et des robes luxueuses pour femmes très très rondes. Il trouve également le temps pour animer des spectacles dans les hôpitaux pédiatriques et faire des vidéos humoristiques sur le net. Son credo, ne jamais avoir peur d'en faire trop. Vai ficar aqui, ó. Um vestido completo, com vários escudos assim, quanto custa? Esse vestido com todos os escudos aqui, ele ficaria na faixa de 40 mil. Uma mulher para casar com um vestido desse, ela tem que ser independente. De marido, financeiramente e da língua do povo. É uma mulher que acredita nos seus sonhos, que corre atrás e não fica se fazendo de vítima, entendeu? Donc, si vous vous reconnaissez, sachez que tout est possible dans cet atelier, y compris le plus classique. Enfin, pas tout à fait. São 6 metros de cada. Vem comigo. Já que vai pra arrasar. Se você torce pro Vasco, se você torce pro Palmeiras, Corinthians, Independente e ama seu time, quer ostentar no seu grande dia? Ostenta. Porque é você que vai ficar no álbum. Não é aquele bando de gente feia que você vai convidar, prima revoltada, que vai só pra falar mal lá e torcer contra. Então, você na foto, você no álbum, ok?